Olá pessoal, de Direito Civil 5, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos tratar hoje do poder familiar, que se encontra nos artigos 1630 a 1638. Nós podemos conceituar o poder familiar como sendo um conjunto de direitos e deveres dos pais em relação aos filhos menores não emancipados, exercido com base no princípio da igualdade entre os pais, É uma necessidade natural. Os filhos eles precisam realmente desse zelo, desse cuidado até que eles possam ser senhores da própria vida ao longo do seu crescimento. Antigamente, antes do advento da Constituição Federal, lá no artigo 229 e 227, 228, 226, que vai trazer dessas modernizações mesmo que o legislador constituinte trouxe a respeito da igualdade de direitos entre o pai entre pai e mãe, era entendido como pater poder, era um poder que o pai tinha em relação aos filhos, sendo assistido pela mãe. Com o vigor da Constituição de 88 e com a modificação, tratamento igualitário entre ambos, mudou-se a nomenclatura, apesar que na prática ainda é muito falado como pater poder, mas hoje é chamado como poder familiar. Então, constitui aí um munus público, é um direito função, é um poder dever, você não tem muita escolha, você realmente tem que exercer esse poder familiar, é irrenunciável, inalienável, imprescritível, incompatível com a tutela, porque são coisas diferentes, e revela ali de fato uma relação de autoridade. E essa relação de autoridade é o que de fato difere a tutela da guarda e do poder familiar. Quem tem o poder familiar, ele tem essa relação de autoridade no sentido de poder corrigir e tal. Quem tem só a tutela não tem essa relação de autoridade. O artigo 229 da Constituição Federal fala que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência e enfermidade. Então, é uma relação aí de apoio e cuidado mútuo que o legislador constitucional traz para nós em relação a pais e filhos, ok? Então, nós temos aí uma competência de ambos os pais, em igualdade de condição. O poder familiar ele não tem uma ligação direta com o casamento. Se extingue ali o casamento, os pais continuam tendo o poder familiar. Na falta ou no impedimento de um desses pais, o outro vai exercer com exclusividade esse poder familiar, até que ele completar aí a maioridade e ganhar autonomia em relação à sua vida. Os pais eles devem decidir aí de modo comum as questões relativas aos filhos e os seus bens. Se existir divergência em relação à administração desses bens, vai poder recorrer aí ao auxílio do juiz para que ele possa buscar uma solução necessária em relação a isso, Essas informações que eu estou falando para vocês podem verificá-las tanto no artigo 1631 como no artigo 1690 aí do nosso Código Civil, certo? Como eu já disse, que a separação, o divórcio não altera a relação aí entre os pais e os filhos, isso está no artigo 1632. O pai ou a mãe que se casar novamente, ele não perde aí em relação a esses filhos o poder familiar, podendo exercê-lo conjuntamente com seu ex-cônjuge, não trazendo aí nenhum poder para o seu novo cônjuge ou para o seu novo companheiro, continua sendo entre os genitores dessa criança, certo? Isso está no nosso artigo 1636. O filho que não for reconhecido, de acordo com o artigo 1633, pelo pai, ele fica sob o poder familiar exclusivo da mãe. Se a mãe não for conhecida ou capaz de exercer, vai se dar aí nomear um tutor para esse menor. Então, apesar que na prática, gente, os juízes falam, a pessoa tem a guarda e tal, na boa técnica, da doutrina, quem tem a guarda é o pai ou a mãe, as outras pessoas têm a tutela, porque a guarda aí hoje, dentro da prática processual, distinguiu-se a guarda e o poder familiar. Então fala assim que são coisas diferentes. Às vezes uma pessoa tem a guarda, o outro não tem o poder familiar. Mas hoje o que a gente fala dentro da doutrina moderna é que, na verdade, a guarda, quem tem a guarda tem o direito de convivência,
né? Mas que o outro pai também tem o poder familiar em relação a esse filho, tá? Então, são coisas que vão evoluindo e caminhando mesmo dentro da construção jurídica aí, tá? Dentro da esfera patrimonial, então, dos possíveis patrimônios que esse filho possa ter, nós temos do artigo 1689 até o 1692 a disposição legislativa sobre o usufruto e administração dos bens dos filhos, né? Caso esse filho já tenha recebido uma herança, uma doação, alguma coisa dessa forma e precise de uma administração com uma diligência, né, em relação ao patrimônio desse filho. O usufruto, ele é um direito real aí, conferido a alguém de poder retirar, mesmo que temporariamente, de coisa alheia, os frutos e as utilidades que ela produz sem alterar a substância, né? Você pode usar e fruir, usufruto, mas sem alterar a substância. O artigo 1689 fala que o pai e a mãe, aí, enquanto no exercício do poder familiar, eles são usufrutuários dos bens dos filhos, ou seja, se o filho tem uma casa, ele pode locar essa casa e utilizar os frutos, que serão os aluguéis, para poder cuidar do filho, contribuir, né, na educação do filho. Ele também tem, além de ser usufrutuário, ele tem que administrar os bens dos filhos aí. Administração, quando o legislador fala, ele quer dizer que deve o quê? Conservar, incrementar o patrimônio, né? Em regra, aí, os pais eles não prestam conta judicial sobre essa administração, mas também não são remunerados, tá? Apenas cuidam aí. O artigo 1690 fala que compete aos pais, e na ausência de um deles, né, o zelo e o cuidado dos filhos e do patrimônio deles aí, até que eles completem a maioridade, ou seja, emancipado. Se houver divergência entre os pais, aí poderão se valer do auxílio judicial em relação a isso. Se houver uma colisão muito grande de interesses entre a forma de administração dos pais, o juiz ele pode nomear aí um curador especial, de acordo com o artigo 1692, para poder fazer o cuidado, o zelo do patrimônio desse filho, certo? No artigo 1691, nós vamos ver que a alienação, a venda dos bens dos filhos só poderão se dar mediante aí a autorização judicial, tá? Sem autorização judicial, essa alienação é nula, porque o pai que cuida não tem legitimidade para poder fazer essa alienação sem autorização judicial, tá? O artigo 1693 vai trazer que alguns bens eles são excluídos do usufruto e da administração dos pais. Por exemplo, a administração aí dos bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento antes do reconhecimento. Então, não cabe a administração para esse pai se ele já tinha esse bem. Os valores auferidos pelo filho maior de 16 anos no exercício da atividade profissional e os bens com tais recursos adquiridos. Se o filho já tem mais de 16 anos e ele trabalha, o dinheiro é dele. Os bens deixados ou doados ao filho sobre a condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais, talvez o avô já tenha uma desconfiança da conduta desse pai e deixa um bem para essa criança, mas deixa já proibido que esse pai administre, tá? Os bens que aos filhos couberem na herança quando os pais forem excluídos da sucessão. Os pais foram excluídos, às vezes por indignidade, deserdação, e os filhos receberam, esse pai não pode administrar, certo? Esse poder familiar ele pode ser suspenso de acordo com o artigo 1637, tá? Se o pai ou a mãe abusar da autoridade, faltando aí os deveres a eles inerentes, né, ou arruinando os bens dos filhos, o juiz pode, requerendo algum parente ou o próprio MP, adotar a medida que lhe pareça melhor em relação a esse menor, podendo suspender o poder familiar, tá? Quando houver também, se o pai ou a mãe for condenado por sentença irrecorrível em virtude de crime, cuja pena exceda aí a 2 anos de prisão, vai ser suspenso. Quando nós falamos que o poder familiar foi suspenso, quer dizer que é temporário, tá? Pode ser parcial também, e quer dizer que assim que a situação se restabelecer, o pai tem a condição de voltar a ter esse poder familiar. Quando nós falamos na perda ou na destituição do poder familiar, que está no artigo 1638, em regra ela é permanente, é mais grave do que a suspensão, pode ser reavida se houver uma regeneração aí dos pais,
né? E os motivos estão no artigo 1638, que é castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente, entregar de forma irregular o filho a terceiro para fins de adoção. São situações que fazem aí esse pai perder, né, o poder familiar. Essa decisão vai ser dada na vara da infância e da juventude, tá? E após a extinção do poder familiar, que ela vai ser, como nós vimos no 1638, é a destituição aí através de ato judicial, né? E no artigo 1635, nós vamos ter a possibilidade das extinções automáticas. São situações que não precisam de decisão judicial. Quando que a morte dos pais ou do filho, emancipação, maioridade, adoção ou por decisão judicial, nos modos do artigo 1638, são situações aí em que se perde, né, se extingue o poder familiar desses pais em relação a esses filhos, ok, pessoal? Ficamos por aqui com mais essa videoaula. Eu me encontro à disposição de vocês no nosso canal de comunicação. Não guardem dúvidas, tá? Me procurem, qualquer dúvida que vocês tiverem. Façam leitura dos artigos, façam leitura da doutrina, aprofundem bem os seus estudos, esquematizem, escrevam, tá? Para que nós possamos seguir fortes aí, firmes, né, e focados com o nosso objetivo de termos sempre um estudo de qualidade. Um abraço, bons estudos para vocês.